Estimados amigos e amigas aqui do CERS, estamos estudando as ordens constitucionais de criminalização. E eu dizia no bloco anterior que se eu faço uma interpretação muito ampla dessas ordens, eu vou reduzir o espaço de política criminal dado ao legislador, mas que se eu faço uma interpretação muito restrita, eu posso correr o risco de descumprir a Constituição. A partir dessas preocupações é que eu apresento esse rol que está aqui para vocês no quadro, quais são os mandados de criminalização. Em alguns casos, não há como ter dúvida, porque a Constituição quase chega a definir um tipo penal. Olha só, a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito a pena de reclusão nos termos da lei. Só faltou dizer, né, o limite da pena. E talvez uma palavra adicional para definir racismo, né? Mas aqui eu não tenho como negar a essência de ordem de criminalização de um comando como esse. Eu não tenho como negar a natureza de ordem para um comando constitucional que diz assim: a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis. Vejam diretamente um comando feito ao legislador. Eu não tenho como negar a existência de um mandado de criminalização quando vejo um tipo como esse, como vejo uma redação como essa. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Eu não tenho como negar a natureza de ordem de criminalização para um comando que diz que constitui crime a proteção a retenção dolosa do salário. Vejam, até o elemento subjetivo é indicado, dolo, né? Também aqui eu tenho muita dificuldade em deixar de reconhecer diretamente uma ordem de criminalização quando se fala, né, que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas. É uma ordem de criminalização e vejam que ela até interfere num debate tradicional do direito penal. O direito penal tem esse debate muito tradicional sobre a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Se essa responsabilidade seria ou não seria compatível, né, com a dogmática, com a estruturação do direito penal, com o elemento subjetivo que preside a conduta. Enfim, é um debate interessantíssimo sobre a questão da pessoa jurídica criminosa. Entretanto, diante de um texto como esse aqui, não resta ao legislador opção a não ser criminalizar a pessoa jurídica nessa figura, né? Vejam que o texto é muito claro, né? As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, né? Então, não tem aqui um espaço, né, na redação que nos permita chegar à conclusão diversa. Mas o tema é o seguinte: quais são os mandados de criminalização? E nós temos ao menos dois deles, nos quais esse critério adotado até aqui não foi utilizado. O critério que eu estou usando é, olha, quando a Constituição fala crime, pena de reclusão, dolo, ou o legislador fará, eu não tenho dúvida em indicar o mandado de criminalização. Mas há dois tópicos que são menos claros. E eu quero passar para vocês. São, a meu ver, mandados de criminalização, mas a estruturação, a estrutura da redação depende, portanto, de alguma interpretação. O primeiro é esse aqui. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais, né? Então, alguém poderia dizer: ah, professor, mas aqui a Constituição diz que a lei punirá.
mas não é a mesma coisa que dizer que a pena será de reclusão ou que a retenção dolosa será crime. Então aqui é um grau abaixo, né, de certeza, não há dúvida, mas eu me fiei muito na redação quando fala que a lei punirá, né? E me fiei também no fato de que essa punição se dará diante de uma discriminação atentatória de direitos e liberdades fundamentais. E, portanto, como eu entendo que os direitos e liberdades fundamentais são coisa séria, me pareceu que essa punição tem matiz penal, tem matriz penal, né? Eu estou destacando porque eu reconheço que é um grau menor, né, de evidência em relação a esses outros comandos, que agora sim, olha, em todos eles se fala crime, 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 né, e ali se fala que a lei punirá. Também o mesmo fenômeno se apresenta aqui no artigo 227, quando fala que a lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. Aqui está um pouco mais fácil, porque esse severamente, esse qualificativo aqui me parece realmente indicar sanção penal, né? Ficaria muito esquisito. A lei punirá severamente com uma multa. Eu acho que não. Então, aqui, embora também não se fale crime, se fala a lei punirá e se acrescenta esse predicado severamente. Mas com isso, colegas, eu apresento a vocês esse rol dos mandados expressos de criminalização. Então, quais são as ordens de penalização expressas da Constituição brasileira? Primeira ordem é a criminalização de discriminações atentatórias aos direitos e liberdades fundamentais. Essa é a primeira. Segunda, racismo. Terceira, que na verdade é plural, né? A terceira traz a ordem de criminalizar a tortura, o tráfico, o terrorismo e os crimes hediondos. Então vejam, discriminações atentatórias dos direitos e liberdades fundamentais devem estar previstas como crime, racismo deve estar previsto como crime, tortura, tráfico de entorpecentes, terrorismo e crimes hediondos devem estar previstos como crime. Além disso, a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Além disso, a retenção dolosa dos salários. Além disso, o meio ambiente, a proteção do meio ambiente, aqui incluindo as pessoas jurídicas. E, por fim, o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. Então, esse rol, vamos contar, significa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nessa minha interpretação restritiva das ordens expressas de criminalização, eu encontrei 10 itens. Então, para 10 assuntos, para 10 bens jurídicos, a Constituição não deixou espaço para o legislador. Não é a política criminal de preferência do legislador, ou mesmo nossa, ou mesmo da doutrina, que deve presidir essa atividade, mas o respeito e o atendimento a um comando constitucional. Em 10 bens jurídicos. Então, são 10 as ordens expressas de criminalização no direito constitucional brasileiro. Muito bem. Mas aí, vejam, eu falei para vocês, e é a pura verdade, que eu fiz uma defesa de tese sobre mandados expressos de criminalização e, vejam aqui de novo o título do livro, né?
mandados expressos de criminalização e a proteção de direitos fundamentais na Constituição brasileira. Ué, professor, mas espera aí, como assim, né? Primeiro, o senhor disse que fez uma defesa de tese em direito constitucional, em direito do Estado. E o senhor falou de mandados de criminalização. O senhor não deveria ter ido lá para a cadeira de direito penal, né? Opa! Mas se era uma cadeira de direito penal, como é que fica essa segunda parte, a proteção de direitos fundamentais? Será que uma coisa não está relacionada com a outra? Será que, de alguma maneira, esses mandados de criminalização, essas ordens de criminalização, não se conectam à tarefa de proteção de direitos fundamentais na Constituição? Será que eles são mesmo esses patinhos feios de uma Constituição voltada para a proteção de direitos? Ou será que essas ordens de criminalização, essa desconfiança em relação ao legislador, na verdade, tem um propósito que pode ser alcançado, né, pela interpretação constitucional no sentido de proteção de direitos? Vejam só, eu anunciei, né, no começo da aula que a discussão sobre esses mandados iluminava a relação entre Constituição e direito penal. E, ao menos nessa minha leitura, a claridade vinda dessa descoberta é imensa. E é sobre isso que eu começo agora a falar com vocês. Qual a relação entre ordens de criminalização e a proteção de direitos e garantias constitucionais? Estou dizendo que, ao invés de uma contraposição entre uma coisa e outra, como parte da doutrina apontava, né, essas ordens de criminalização se contrapondo com a proteção de direitos fundamentais, nessa leitura que passo a trazer a vocês, não há contraposição nenhuma. Há uma função exercida por esses mandados de criminalização na proteção de direitos e garantias fundamentais. Para a gente chegar a essa conclusão, eu vou precisar falar um pouquinho de uma experiência estrangeira muito influente no direito brasileiro. Há um país que exerce um fascínio sobre os estudiosos brasileiros, né, que exerce uma influência tremenda sobre o direito brasileiro, e esse país é a Alemanha. Okay? Houve uma época em que foi a França. Houve uma época em que foi a Itália, né, a influência do direito italiano, né, no direito penal brasileiro foi enorme. Mas há uma influência poderosa do direito alemão, tanto constitucional quanto penal, na maneira como nós interpretamos. É difícil você ler um manual de direito penal que não mencione uma enfiada de autores alemães, né? É muito difícil a gente ler um manual de direito constitucional que também não coloque lá um enorme rol de constitucionalistas alemães, né? Então, essa experiência que nós vamos examinar aqui é decisiva para a compreensão do papel dos mandados de criminalização na ordem jurídica brasileira, né? Eu preciso falar para vocês da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, né? Eu preciso falar para vocês da eficácia dos direitos fundamentais em face de particulares, porque isso tem a ver com o papel que exercem os mandados de criminalização. Para falar sobre isso, preciso contar um julgado muito famoso do Tribunal Constitucional Federal Alemão.
o famoso Bundesverfassungsgericht. É tudo junto aqui, não tem essa separaçãozinha não. Tribunal Constitucional Federal Alemão. Né? A ideia de um tribunal fora do judiciário que servisse para a guarda constitucional, essa ideia é atribuída a Hans Kelsen. Hans Kelsen foi ministro da Justiça da Áustria e ajudou a elaborar a Constituição Austríaca de 1922, que foi a precursora nesse tipo de construção, chamado Tribunal Constitucional. A despeito do nome, não é órgão do Poder Judiciário. Inclusive, houve um famoso debate, né, entre Hans Kelsen e Carl Schmitt sobre quem deveria ser o guardião da Constituição. O Kelsen propunha um tribunal constitucional e o Carl Schmitt dizia que era o poder político. Veja, disse isso na Alemanha, né, nas vésperas da ascensão do nazismo, e ele dizia que era o político. Né? Os líderes políticos deveriam, o sistema político deveria guardar a Constituição. O Kelsen, talvez mais desconfiado, falou: é melhor ter um tribunal constitucional. Depois da Segunda Guerra Mundial, foi criado o Tribunal Constitucional Federal Alemão, Bundesverfassungsgericht. Eles tiveram lá duas sabedorias que nos faltaram, a meu ver. A primeira sabedoria foi colocar a sede desse tribunal numa cidadezinha, né, para que ele ficasse longe dos poderes. Não foi bem o que fizemos aqui no Brasil. Né? A segunda sabedoria foi dar mandato para os integrantes desse tribunal. Eles têm um mandato de 12 anos, não é um cargo vitalício. Né? Aqui nós seguimos o modelo norte-americano dos juízes vitalícios lá na Suprema Corte. Bom, acontece que esse tribunal, depois da Segunda Guerra, e sem dúvida nenhuma influenciado, né, pelo grande morticínio, pela grande barbaridade, pelos crimes contra a humanidade praticados ao longo da Segunda Guerra Mundial, esse tribunal começou a fazer uma leitura da Constituição que até então não era comum. Esse tribunal começou a interpretar todo o direito, todo, inclusive o civil, inclusive o penal, à luz da Constituição. Esse tribunal superou a barreira que até então se divisava entre direito público e direito privado. Ele passou a dizer: não, olha, aqui a Constituição é que deve presidir toda a interpretação e aplicação das normas jurídicas. Então esse tribunal colocou realmente a Constituição no ápice. Né? Muitas vezes a gente diz: a Constituição está no ápice, é a lei mais importante, mas a gente não aplica essa noção na prática. E esse Tribunal Constitucional Federal começou a fazer isso. Havia, naquele momento, um entendimento muito específico sobre a eficácia dos direitos fundamentais. Eficácia dos direitos fundamentais. Por quê? Porque se entendia que o inimigo dos direitos fundamentais, vejam só, era o Estado. Então, o poder público era o grande inimigo dos direitos fundamentais, oprimindo o pobre cidadão. Né? Então, nós temos aqui o cidadão oprimido, né, pelos poderes públicos. Esta era, de verdade, a situação na época do absolutismo, na época do antigo regime, né, um Estado contra a sociedade. Mas com a evolução, com o aprimoramento, se passou a perceber que o Estado poderia ser o opressor e poderia ser aquele que providenciava direitos fundamentais, por exemplo, direitos relacionados à igualdade. Né? Muito bem. Nesse pós-Segunda Guerra Mundial,
o tribunal questionou se a chamada eficácia vertical dos direitos fundamentais era a única que existia. Então, no pós-Segunda Guerra, o tribunal questionou se era mesmo verdade que os direitos fundamentais só seriam violáveis dentro dessa perspectiva vertical. Estado versus indivíduo. E o tribunal se perguntou se não seria possível que pessoas privadas violassem os direitos fundamentais umas das outras. Colegas, aqui eu fiz um desenhinho, né, muito mal feito, admito, colocando dois indivíduos, um indivíduo versus um outro indivíduo. Mas até para fins de clareza didática, imaginem duas pessoas privadas, você mesmo e uma grande corporação econômica, e você está peleando com aquela grande corporação econômica. Às vezes, algumas corporações são mais fortes do que o Estado. Tem o poder econômico, tem o dinheiro, né? Então, qual era o debate? O debate é o seguinte, olha, é só o poder público que está em condições de lesionar os meus direitos fundamentais, ou será que uma outra pessoa privada também não poderia lesionar meus direitos fundamentais? Eu estou exemplificando com a grande pessoa jurídica, mas imagine um indivíduo qualquer, um indivíduo poderoso. Será que não existiria uma chance de que o direito fundamental de alguém é violado por outro alguém, e não só pelo poder público? A conclusão da corte foi afirmativa. E ela passou a defender, né, que os direitos fundamentais têm tanto uma eficácia vertical, direcionada ao poder público, quanto uma eficácia horizontal, né? Essa eficácia horizontal é conhecida também como eficácia irradiante dos direitos fundamentais, ou Drittwirkung, a expressão alemã, né? Eficácia perante terceiros. Então, aqui já numa conclusão, a autonomia privada, ou seja, aquele espaço que cada um tem para deliberar sobre os seus próprios assuntos, seus próprios negócios, é limitada pelos direitos fundamentais, que obrigam tanto o poder público quanto os particulares. Eu vou precisar explicar com maior detalhamento essa construção, né, da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, porque ela é essencial para a gente entender o papel das ordens de criminalização na Constituição Brasileira de 1988. Vamos para o intervalo e eu já volto falando disso.